Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 18 de janeiro de 2019, episódio 18. É necessário que o presbítero não seja arrogante. Então vejamos o ensino bíblico a esse respeito. Uma das qualificações requeridas de um homem que possa servir como presbítero na igreja é que ele não seja arrogante. Lemos sobre isso em Tito capítulo 1, versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante. Então observe que no versículo 7 menciona que o presbítero deve ser irrepreensível, lembra que o presbítero é um despenseiro de Deus, então ele é um administrador na casa de Deus, e após mencionar isto, a primeira qualificação requerida é que ele não seja arrogante. Ele deve lembrar, ele é um servo, e isso então significa que ele deve se colocar numa posição humilde diante de Deus e diante da congregação e não de forma arrogante. Então, essa qualificação ela não aparece lá em 1 Timóteo capítulo 3, ela aparece somente aqui em Tito capítulo 1, versículo 7. O termo grego usado pelo apóstolo Afades, ele também aparece em outra passagem da Bíblia, somente nela, que é 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Pedro falando sobre os hereges. E uma das coisas que ele menciona é o fato que eles menosprezam as autoridades, e então ele diz o seguinte: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, e então ele diz, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Note o seguinte, que como arrogante, né, então ele se coloca contra as autoridades superiores. Então essa questão de colocar-se contra as autoridades superiores é descrita aqui como uma atitude arrogante, ela procede de um coração arrogante. Esse termo usado pelo apóstolo em Tito 1,7 e também por Pedro lá em 2 Pedro 2,10 significa literalmente alguém que agrada a si mesmo, alguém que tem prazer ou que se compraz em si mesmo. E daí então a ideia de teimoso, obstinado, arrogante. Esse termo arrogante aqui, ele é o contrário, ele é o oposto daquilo que aprendemos em 1 Timóteo 3,3, quando diz que o presbítero deve ser um homem cordato, gentil, né? Então aqui, enquanto o cordato e gentil procura servir o próximo e procura o interesse do próximo, o arrogante procura agradar a si mesmo. Então, resumo, essa qualificação ela descreve aquela arrogância obstinada, ela se opõe àquela arrogância obstinada cujo pano de fundo é o amor próprio. Então, o homem que ama a si mesmo e busca os seus interesses e por isso age e fala de forma arrogante. Quando um homem então se torna um presbítero, ele deve lembrar, como acabamos de ver, ele se torna um despenseiro de Deus, um mordomo, um servo, um administrador na casa de Deus. E ele se torna então um despenseiro de Deus não para implementar as suas ideias ou seu próprio modelo ou para buscar os seus próprios interesses, mas para buscar o interesse de Cristo na edificação da igreja. Então não é para fazer as coisas do seu jeito, como se ele fosse o dono, mas é para fazer as coisas, por assim dizer, do jeito de Cristo, porque o presbítero é apenas um despenseiro, é apenas um mordomo na casa de Deus. Vejamos agora as implicações. Entre os sinais de arrogância, nós podemos destacar os seguintes. Primeiro, a dificuldade em aceitar as coisas quando elas não acontecem como se quer. Então, por exemplo, um presbítero que seja arrogante, um homem que se torne presbítero e sendo um homem arrogante, quando as decisões do conselho forem contrárias à sua opinião, ele vai ter dificuldades em aceitar isso. Segundo sinal,
dificuldades em trabalhar em equipe. E tem relação com essa primeira dificuldade, porque quando você tem uma pluralidade, você pode ir, por exemplo, para uma reunião e as coisas não seguirem naquela direção que você imaginou que seria certa. Então, a pluralidade muitas vezes bate contra a ideia pessoal, né, daquele homem que é um dos presbíteros. Então, um homem arrogante também tem dificuldade de trabalhar nessa pluralidade. Ponto 3. Terceiro sinal, dificuldades em admitir seus erros e pedir perdão. Então, pastores são homens fracos, limitados, pecadores que precisam da graça de Deus e muitas vezes eles vão errar. Então, um homem sábio, um homem humilde, ele admite seus erros e ele pede perdão, ele busca reconciliação. Um homem arrogante terá dificuldades com isso. Ponto 4. Imposição de sua opinião. Então, um homem arrogante, ele quer que os outros façam exatamente do modo como ele acha certo. Então, isso é um perigo, né? Então, ele quer impor a sua opinião e às vezes vai ser muito contundente nessa imposição. 5. Maior disposição para falar do que para ouvir. Então, um homem arrogante, ele não está interessado no que os outros têm a dizer, pois ele acha que ele está certo. Então, ele geralmente tem maior disposição para falar do que para ouvir. Uma das consequências dessa arrogância no que diz ao trabalho pastoral é que um homem arrogante ele prefere estar na reunião do conselho, onde ele quer falar e ter posicionamentos, do que nas visitas pastorais. Ponto 6. Uma evidência da arrogância é justamente a crítica à igreja e a seus oficiais, e inclusive a oposição às autoridades que Deus constituiu na igreja. Então, o apóstolo Pedro falou lá que essa é uma característica daqueles que eram hereges, e isso é uma característica dos arrogantes. Uma outra implicação, o homem que insiste de forma arrogante e obstinada em sua própria vontade, caminho, proposta, solução, opinião, e que se deixa dominar por seus próprios interesses, desconsiderando os outros, inclusive, um homem assim não pode ser um oficial na Igreja de Cristo. Ele é um homem arrogante, então ele não pode ser, por exemplo, um presbítero. Então, o homem que nós buscamos, ele é humilde, é o homem que coloca a verdade, a justiça, a glória de Deus e o bem do próximo acima de suas preferências e interesses. Vamos concluir com algumas perguntas para autoexame. Eu aceito os conselhos e admoestações de outras pessoas? Eu tenho humildade para aceitar esses conselhos e admoestações? Ou sou arrogante e me oponho de forma obstinada ao que os outros me aconselham e me admoestam? Quando erro, admito e peço perdão? Reconheço que Deus concede sabedoria a outras pessoas? Então, muitas pessoas imaginam que elas são as únicas pessoas que têm sabedoria. Mas nós devemos reconhecer, Deus dá sabedoria a outros. Então, mais uma vez, na pluralidade, o homem aprende que Deus deu sabedoria a outros num determinado assunto mais do que tem dado a ele. Então, última pergunta. Estou atento para não indicar homens arrogantes para servirem como presbíteros na igreja? Então, observe os sinais que foram mencionados há pouco, né? Mencionei 6 sinais. Veja se há alguns homens que estão evidenciando esses sinais. Esses homens não devem ser indicados para servirem como presbíteros. Queremos presbíteros humildes, que quando errarem reconheçam seus erros, presbíteros que não estão buscando o seu interesse, mas estão buscando o interesse de Cristo e por isso mesmo não vão lutar de maneira obstinada para impor a sua própria opinião. Vamos orar a respeito disso e que o Senhor, então, nos conceda homens que sejam humildes. Encerro aqui mais este episódio, episódio número 18, e desejando que o Senhor te conceda graça e paz.